Good morning. Bom dia. It's another good day that God gave to us. Não é outro dia bom que o Senhor tem dado a nós? Now, I hope that everybody has a copy of this. Eu espero que todos estejam com uma cópia do seu livro. My primary purpose is to make this a real encounter with God for yourself. O meu objetivo básico é tornar este momento um encontro de Deus com você. But I'm also going to use this as an opportunity to kind of instruct you how you could help others. Vamos tentar, de alguma maneira, utilizar esta oportunidade para instruir a vocês como conduzir e serem conduzidos através dos passos. But please make this your own personal time with the Lord. Mas, por favor, façam desse momento o seu momento pessoal com o Senhor. If this was a private freedom appointment, Se este fosse evento particular do Ministério de Libertação, everything would be expressed out loud. tudo seria, se fosse um encontro particular, com um individual, tudo seria falado alto, em alto e bom som. But obviously we can't do that here. Mas é claro que nós não podemos fazê-lo aqui. But we will begin by praying together out loud. Mas nós vamos começar orando juntos em som audível. And then you can privately respond to God. E depois você pode, de maneira privada, responder a Deus. Remember, God knows the thoughts and intentions of your heart. Lembrem-se, Deus conhece os pensamentos e as intenções dos nossos corações. That's a beautiful part about our relationship with God. Isso é uma parte muito bonita do nosso relacionamento com Deus. We can commune with Him internally. Podemos ter comunhão com Ele de maneira interna. But Satan is under no obligation to obey your thoughts. Mas o diabo não tem nenhuma obrigação de conhecer os seus pensamentos. Because chances are he doesn't know them. Porque a verdade é que ele não os conhece. So that's why in a private, personal session, we will have everything done verbally. É por isso que numa sessão individual, secreta, a gente vai fazer tudo de maneira audível, verbal. Turn in your page to Vamos 14. abrir os nossos livros na página 14. You can use this section just to get some information about the person's past. Você pode utilizar esta sessão simplesmente para obter alguma informação sobre o passado de alguém. I don't usually spend a lot of time here. Eu normalmente não gasto muito tempo nessa parte. I'm not looking for details. Eu não busco detalhes. Actually, the specific things will come out in the session itself. Na verdade, há coisas específicas que acabam por vir à tona na sessão naturalmente. I usually start by asking me, tell me about your mother and your father. Eu normalmente começo perguntando sobre o pai ou a mãe da pessoa. Were they Christians or non-Christians? Eles eram cristãos ou não cristãos? I just want to find out if there's any occultic involvement in their family history. Eu simplesmente tento determinar se havia algum culto oculto na história da sua família, algum tipo de ocultismo. What was your family like? Como era a sua família? And then I would ask them personally, what was the first 6 years of your life like? E então eu pergunto à pessoa pessoalmente como os primeiros 6 anos da sua vida foram. And then their personal history of their school and then their future, how they developed in life. Então, a sua história pessoal na sua vida escolar e depois como eles cresceram e se desenvolveram na vida. They'll never have any problem telling you that. They're usually anxious to share their story. Eles nunca vão ter nenhum problema em compartilhar isso. Normalmente estão até ansiosos por compartilhar essa história. And usually they will tell you their trauma points. Mas normalmente vão compartilhar com vocês os pontos traumáticos.
Like maybe I was raped at one time, or my parents divorced, or I got divorced. Ou talvez alguém vai dizer, eu fui estuprada alguma vez, ou meus pais divorciaram, meus pais se separaram. And once you brought them up to the present time, E uma vez que você os traz de volta para o momento presente, then I do usually ask them, would you like to resolve this? então eu normalmente faço a pergunta a eles se eles gostariam de resolver aquele problema. And nobody has ever said no. E ninguém até hoje disse não. And I say, with your permission, then, I'd like to lead you through these steps to freedom. E eu digo a essa pessoa, com a sua permissão, eu gostaria de conduzir a você pelos passos da liberdade. I always ask for one cooperation. Eu sempre peço uma cooperação. I will tell them, this is the control center right here. Eu digo para eles, este é o centro de controle, vem aqui. If you don't lose control here, then we don't lose control. Se você não perder o controle aqui, então nós não perderemos o controle. So you may have some thoughts opposing to what we're doing. Então, talvez você tenha alguns pensamentos contrários ao que nós estamos fazendo. Common ones like, I have to get out of here. Alguns bem comuns, como eu preciso sair daqui. And watch their eyes very carefully. E preste atenção nos olhos da pessoa com muito cuidado. If they look like they're being distracted, their eyes will kind of look around the room. E se eles parecerem distraídos, os seus olhos vão como que olhar ao redor da sala. And then get their attention immediately. Então, chame a sua atenção de volta para você imediatamente. Because they mentally could kind of lose it. Porque mentalmente eles podem perder este foco. In some cases, I've actually had to just tell them, let's go for a walk. Em algumas vezes eu já literalmente disse para eles, vamos dar uma caminhada. I've actually had people tell me, E eu já tive pessoas que chegaram para mim e disseram, I never even considered the possibility that I didn't have to do what they said. e eu nunca cheguei a considerar a possibilidade que eu não precisava fazer o que eles diziam para mim. In some severe cases, you may possibly see somebody go catatonic. Em alguns casos extremos, você possivelmente pode até ver alguém ficar catatônico. Usually you can avoid that. Normalmente nós podemos evitar esta situação. But if that happened, I would just say, Satan, you have no authority here. Mas se isto acontecesse, eu simplesmente diria, você não tem nenhuma autoridade aqui. You can open your eyes now. Você pode abrir os seus olhos agora. And chances are they will. E provavelmente a pessoa vai abri-los. I want them to know that they have a choice. They have the power of that. Eu gosto de fazê-los compreender que eles têm uma escolha, eles têm um poder sobre esta situação. But that's only in extreme cases. Mas isso só acontece em casos extremos. In most cases, they will tell you, I've got a headache or I will feel nauseous. Na maioria dos casos, as pessoas vão dizer que estão com uma dor de cabeça ou que estão sentindo enjoo. And I always say, thank you for sharing that. E eu sempre digo, obrigado por compartilhar. And that'll be gone when we're done. Então, a gente continua até o final. And it is. E é assim que funciona. So you really need their cooperation. Então, realmente, você precisa da cooperação da outra pessoa. Now I'll tell them, what's going to happen here is not what I do, it's what you do. E deixar bem claro que o que vai acontecer neste momento não é o que eu faço, mas o que você faz. So once you've got the cooperation, then you begin. Então, uma vez que você conseguiu obter a cooperação, você dá início ao processo. So go back to page 12. Então, vamos voltar para a página 12. Now, they have a copy of this as well. Vocês têm uma cópia disto também. And I encourage them to pray that prayer following with that declaration. E eu gostaria de encorajar a vocês a fazer esta oração seguida desta declaração. And some may say, you want me to just read this? Alguns podem dizer, você quer que eu leia isto? I said, no, this is a prayer. You're talking to God. Não, isso é uma oração. Eu quero que você converse com Deus. And then you're making your declaration. Então você está fazendo em seguida a sua declaração.
David, that's somebody's I signed for somebody else. David, that's somebody I signed for somebody else. Okay, fine. But what that means, they don't have them out there then. So I'll give you a minute. I think they would probably like to have them back. They want to go through them. I've got some signed copies up here. Do you want those or? Eu tenho algumas cópias assinadas ali. Talvez essas pessoas que me deram esses livros precisem delas agora. Nobody knows who they are? Alguém sabe de quem elas são? Estes livros ali, dos Passos da Liberdade, que deixaram para ele assinar? Pode pegar. They are for her brothers. Oh, well, go ahead and use them. Então pode usar. Sorry. Desculpa. Now, in the declaration, there's a place just to put your name. Na declaração, existe um espaço para você botar o seu nome. So, out loud together, let's just pray this prayer, followed with this declaration. Em alto e bom som, vamos ler esta oração, seguida desta declaração. Todos juntos. Querido Pai Celestial, reconhecemos a Tua presença neste local e em nossa vida. Tu és Deus, o único que é onisciente, onipotente e onipresente. De Ti dependemos, pois sem Ti nada podemos fazer. Permanecemos na verdade de que toda autoridade no céu e na terra foi dada ao Cristo ressurreto. E por estarmos em Cristo, usufruímos de autoridade para fazermos discípulos e libertarmos os cativos. Pedimos a Ti que nos enchas com Teu Santo Espírito e nos conduzas a toda a verdade. Oramos para que desfrutemos de Tua completa proteção e Te pedimos que nos guies. Em nome de Jesus. Amém. Declaração. No nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo, ordenamos que Satanás e todos os espíritos malignos soltem todo o controle que tenham sobre a vida, na minha vida, para que eu seja livre para conhecer e fazer a vontade de Deus. Como filhos de Deus, sentados com Cristo nos lugares celestiais, concordamos que todo inimigo do Senhor Jesus Cristo seja amarrado e impedido de falar. Proibimos Satanás e todos os seus ministros malignos de causar qualquer dor a mim e de impedir que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Very good. Turn Muito to page bom. 19, please. Vamos agora para a página 19. Let me point out something. Deixe-me destacar algumas coisas. This may sound, these steps may sound like they're just dealing with Satan. Os passos podem dar-nos a impressão de que eles se referem somente a lidarmos com o diabo. That's not true at all. Mas isso não é verdade em absoluto. These are issues between us and our Heavenly Father. Estas são questões entre nós e o nosso Pai Celestial. Satan really isn't the issue. It's our own personal relationship with God. O diabo não é a questão central. A questão central é o nosso relacionamento pessoal com Deus. If I sense that there was no demonic presence there at all, I would still do the same thing. Se eu tivesse a percepção de que não há nenhuma presença demoníaca nesta situação, eu faria os mesmos passos da mesma forma. Repentance removes the barriers to our intimacy with God. O arrependimento remove as barreiras para a nossa intimidade com Deus. In a lot of cases, we get no interference at all. Na maioria dos casos, nós não recebemos nenhum tipo de interferência.
but it's still very powerful in their lives as they connect with God. Mas ela ainda é uma coisa poderosa na vida das pessoas, enquanto elas tentam fazer essa conexão com Deus. This was something the early church was always aware of. Este fato era um fato que a igreja primitiva tinha consciência muito clara. You didn't go to church to hear a message. Eles não iam à igreja ouvir uma mensagem. You went to church to have an encounter with God. Eles iam para a igreja ter um encontro com Deus. And so they would fast on Saturday night until they had communion with God. Então eles jejuavam no sábado pela noite até que sentissem que tinham comunhão com Deus. Then they would break the fast. That's where we get our term breakfast from. Então eles quebravam o jejum. Daí que nós tivemos a palavra de jejum, ou café da manhã no inglês. And if they knew something wasn't right between themselves and God, then they went to a confession on Saturday. Então, se eles soubessem que alguma coisa não estava certa entre eles e Deus, eles faziam uma confissão no sábado. And I know what you're thinking now. Eu sei o que vocês estão pensando agora. This guy sounds like a Catholic. Esse cara está parecendo um católico. Well, dear Christians, there was only one church for 1,000 years. Olha, queridos amigos cristãos, só havia uma única igreja por quase 1000 anos. And this was the practice of the church. E essa era a prática da igreja. And from that year, we've been splitting off and splitting off and splitting off. Então, daquele momento em diante, nós começamos a nos dividir. And to me, it still comes back to the point that Christianity is a relationship. E, para mim, as coisas sempre retornam ao mesmo ponto. O cristianismo é um relacionamento. And when asked what the greatest commandment was, E quando perguntado qual era o maior mandamento, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. They didn't ask him this, but he's going to tell them anyhow. Eles não fizeram esta pergunta, mas ele daria essa resposta de qualquer maneira. The second is like unto that. E o segundo, semelhante a este, You shall love your neighbors yourself. você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. If you've done that, Se você fizer isto, you've done all the law and the prophets. você terá cumprido toda a lei e os profetas. So what's the purpose for the Bible? Então, qual é o propósito de termos a Bíblia? To fall in love with God and man. Apaixonarmos-nos por Deus e pelos homens. That's it. É isso. And it's a relationship É um relacionamento with God and His family. com Deus e a sua família. And that's why you'll know my disciples for their love. E é por isso que nós conheceremos os seus discípulos, pelo amor que eles tiverem uns pelos outros. Now, if you're going to experience interference, Se nós experimentarmos interferência, usually it's going to be in this first issue. normalmente vai ser nesta primeira questão. That's why we get it out of the way first. É por isso que nós tiramos essa questão do caminho logo no início. In what way have you been involved in any false religions or cults? De que maneiras você tem estado envolvido com religiões falsas ou cultos? We do not take seriously today how important it is to have the right kind of guidance and how bad it is to have false guidance. Não levamos muito a sério hoje em dia a importância de ter a direção correta, apropriada, ou a direção inapropriada. In the Old Testament, if you were a medium or a spiritist, you were to be killed. No Velho Testamento, se você fosse um médium ou um espírita, você seria morto. If you consulted one, you were to be cut off from the people. Se você consultasse você deveria ser cortado do povo. Let not many of you be teachers, lest you incur a stricter judgment. Que nenhum de vós sejam mestres, a menos que vocês adquiram um julgamento
criterioso. There's one thing that we know about the end of the age, Há uma coisa que todos nós sabemos sobre o final dos tempos, that there will be many false teachers and false prophets and false messiahs. que haverá muitos falsos professores, falsos messias e falsos mestres. And I do believe we're seeing that around the world. E eu acredito piamente que nós já temos visto isto acontecer em todo o mundo. So if you know, on the next page, there's a list of occult and cultic experiences. Então, se você prestar atenção, na página 21, nós temos uma lista de práticas de ocultismo e práticas espíritas. Now that list is not exhaustive. Essa lista não é uma lista muito extensa e não termina todas as religiões que existem nessa linha. And that list will change around the world. E essa lista pode mudar ao redor do mundo, de acordo com a cultura. So go back to page 19. Então, vamos voltar para a página 19. We begin every one of these issues by having the person pray themselves and ask for divine guidance. Nós começamos todos estes passos pedindo que a própria pessoa faça a oração e peça que Deus a conduza e dê a ela a direção. If you're wondering about whether something is right or wrong, Se você se pergunta por que algo está certo ou errado, if something comes to your mind, you better assume it's wrong. se isso vem à sua mente, é melhor que você assuma a suposição de que está errado. Now, on the next page, this is something, in this case, you will do privately. Mas aqui na próxima página há alguma coisa que neste caso você fará de maneira particular, privada. Now, in this case, you'll do that here privately. We'll give you some time to do that. Neste caso você vai fazer isso sozinho e nós vamos dar para você algum tempo para que você faça isso. So on page 19, let's pray together and ask God for guidance. Então, na página 19, vamos orar juntos e vamos pedir a Deus a sua direção. Yep. Yeah? Então, página 19. Todos juntos. Querido Pai Celestial, eu te peço que guardes meu coração e minha mente e que me reveles todo o envolvimento que eu tive, consciente ou inconscientemente, com práticas ocultistas ou com seitas, com falsos mestres. Oro no nome de Jesus. Amém. Amen. Now we're going to give you a few minutes to do this on your own. E agora nós vamos dar a vocês alguns minutos para fazerem isto sozinho. Page 21. Página 21. Desculpa, página 20. Página 20. Essa oração aqui é no final. They should read here, go on reading until there. Ok. Essa oração da página 20. I'm going to ask you to do something very difficult for Latinos. Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa muito difícil para os latinos. And that's to remain silent for the next 2 hours. Eu vou pedir que vocês permaneçam em silêncio pelas próximas 2 horas. You may be done, but others around you may not be done. Talvez você já tenha terminado, mas pode ser que outros à sua volta não tenham terminado ainda. We can all shout for joy when we're done. Nós podemos todos gritar de alegria quando tivermos terminado. Let me point out that things like martial arts and things that we have picked up from Asia, for instance, Deixe-me destacar que algumas coisas como artes marciais e algumas coisas que nós apanhamos da Ásia, there's nothing wrong with the physical movements. It would be like wrestling or boxing. não há nada de errado com os movimentos físicos que seriam como lutar boxe ou luta livre. But if you have to bow to a divine master, then it's not good. Mas se você tiver que se encurvar a um mestre divino, então isso não é uma boa prática. Yoga, for instance, there's nothing wrong with those movements.
A yoga, por exemplo, não há nada de errado com aqueles movimentos. But most trainers are required to make some vow to the origin of that. Mas alguns treinadores são exigidos a fazerem algum tipo de voto para a origem daquilo. If that would be the case, I'd have nothing to do with it. E é por esta razão, né, nesse caso, eu não gostaria de ter nenhum vínculo com esta prática. You say, is acupuncture good or bad? Você pode me perguntar, acupuntura é bom ou ruim? There's nothing wrong with sticking needles in your arm. Não há nada de errado em colocar agulhas no seu braço. It's the belief behind it that may be wrong. É a crença que está por detrás disto que deve estar errada. The origin of that is Taoism. A origem disto é taoísmo. They believe that you have energy in your body called qi, Eles acreditam que existe energia no seu corpo. and you have 12 meridian points in your E body, você tem 12 pontos meridianos no seu corpo. and you're trying to balance the yin and the yang. E você tenta balancear o yin e yang. Now, Acho que é I isso. definitely don't believe that, Eu realmente não acredito nisto. but it seems to work. Mas parece funcionar. But there's a different explanation. Mas existe uma explicação diferente. When you put that needle in your arm, you're interfering with your nervous system. Quando você coloca aquela agulha no seu braço, você está interferindo com o seu sistema nervoso. What probably is happening is you're releasing some dopamine into your system, O que provavelmente acontece é que você está liberando alguma dopamina no seu sistema, which is a neurotransmitter, que é um neurotransmissor. and you're going to find a mild anesthetic. E você vai encontrar ali um anestésico leve. And there's nothing wrong with that. E não há nada de errado com isso. So, in most of these issues, it's what you believe about it yourself. E na maioria desses casos é a crença que você tem nessas coisas por si mesmas. Now, turn to page 22. Bem, vamos virar para a página 22. Just some questions that we ask them. Algumas das perguntas que nós fazemos a eles. I do not think a Christian should be hypnotized. Eu não acredito que um cristão deveria ser hipnotizado. Your mind is being bypassed again. A sua mente é cortada, mais uma vez, não é considerada. To be hypnotized, you have to put total trust in the person doing it. Para ser hipnotizado, você tem que depositar uma total confiança na pessoa que está fazendo este processo. So we would have them renounce that. Então, nós pedimos que as pessoas renunciem a isto. Have they ever consulted a spirit guide or had a spirit guide in their life or an imaginary friend? Você já teve um espírito guia ou você já teve um amigo imaginário? It was an evangelical free church, and the man was a medical doctor and an elder in the church. Numa igreja evangélica lá nos Estados Unidos, o homem era um médico e ele era um presbítero da igreja. He had a spirit guide in his mind since he was a child. E ele tinha um espírito guia na sua mente desde que ele era uma criança. And even though he knew it wasn't God, Ele mesmo não sabia que não era Deus. he wouldn't give it up. E ele não queria desistir dele. It's my friend, he said. Ele é meu amigo, ele dizia. And so you may come across something like that. E pode ser que você se depare com alguma coisa deste tipo. But he's being deceived. Mas ele estava sendo enganado. And his marriage and family is in trouble. E a sua família e o seu casamento estavam em sérios problemas. Third point, if you heard voices. E o terceiro ponto aqui é se você ouve vozes. Most have, to be honest with you. A maioria precisa de ser honesta com você. The only real issue here is, have you totally believe in that? Have you given in to it? Na verdade, a questão aqui é você acreditou totalmente nessas vozes, você acreditou totalmente nisto. That's just a matter of confession, because when we're done, they will be gone. É só uma questão de confissão, porque uma vez que a gente terminou isso aqui, a gente acabou.
4 could be whatever experiences they've had that maybe isn't listed here. 4 pode ser qualquer experiência que a pessoa tenha tido que tenha sido ilícita. 5 is, have you ever made any vows or pacts? O quinto ponto é: você já fez alguma vez algum voto ou algum pacto To somebody other than God? a alguém que não Deus? I would have them specifically renounce that. E eu peço especificamente que a pessoa renuncie a isto. And lastly, has there been any involvement with Satanism? E, por último, você já teve algum envolvimento com o satanismo? Now, let me just stop here for just about 2 minutes. And if that's been a part of your past, just confess that to God, and then we'll go on. Deixe-me ajudar a você pelos próximos 2 minutos. Se isso, por acaso, já foi parte do seu passado, apenas confesse isso e entregue para Deus. On page 25 are some satanic renunciations. Na página 25, temos renúncias a rituais satânicos. This will be by far the hardest thing to get somebody through if that's been in their past. De longe, esta vai ser o maior desafio para ajudar alguém a passar, se isso já foi parte do passado desta pessoa. I really had a hard time with this back in the 80s. Eu tive muitas dificuldades com isto nos anos 80. I started running into all kinds of people that said they had been satanically ritually abused. E eu comecei a me deparar com todo tipo de pessoa que disseram que foram satanicamente abusados. It just seemed hard to believe that somebody would actually do that. Parecia difícil de acreditar que alguém faria aquilo. But I started to notice a pattern. Mas eu comecei a notar um padrão. All the rituals that they were doing Todos os rituais que eles estavam fazendo were just the opposite of what we do in our Christian worship. eram o oposto do que nós fazemos nos nossos rituais cristãos. Which makes sense, since he's the Antichrist. E faz sentido porque ele é o anticristo. Now, if they've actually been in Satanism or been ritually abused, Se eles tiveram em satanismo ou foram abusados, go ahead, take the time to turn it off. desculpem, eu esqueci de desligar o telefone, desculpem. Ele fala. Ai, meu Deus, não quer desligar. Take the battery off. Radical, mais rápido. Pronto. Desculpem. Victory in Jesus. Jesus. Now, excuse me. Desculpem-me. If I have people who have periods of their life blocked out, they can't remember, Se eu tenho pessoas que têm períodos da sua vida bloqueados que elas não conseguem se lembrar, or if in any way I sense there's more going on here than it's being shared, se de qualquer forma eu percebo que há mais coisas acontecendo do que estão sendo compartilhadas, I'll have them work through these renunciations. eu vou fazer com que elas passem por estas renúncias. If they work through the first one or two and they get no interference, Se elas passarem pela primeira renúncia, a segunda renúncia e não tiverem nenhuma interferência, I'll just stop. There's no need to go on. eu vou parar por ali porque não haverá necessidade de irmos até o final. And you'll know that after the first or the second one. E você vai ter esta percepção depois da primeira ou da segunda. One man was kicked out of his home because of his pornography addiction. Um homem foi tirado fora da sua casa, foi chutado para fora da sua casa por causa da seu vício em pornografia. In every other way, he appeared to be a successful businessman. De todas as outras formas, ele parecia ser um homem de negócios bem-sucedido. I said, well, let's just check this out. E eu disse para ele, vamos verificar isto. So he went through the first line, Então ele foi, passou pela primeira linha. and all of a sudden God brought back to his memory. Então
de repente, Deus trouxe de volta a sua memória. When he was young, he had a visitation in his room at night, Quando ele era jovem, ele teve uma visitação no seu quarto à noite. and he heard his spirit say, "If you say that you love me, I'll give you all the sex that you want." E ele ouviu este espírito dizer para ele: se você disser que você me ama, eu vou te dar todo o sexo que você quiser. Now, consciously, he had totally forgotten that. E conscientemente ele tinha totalmente se esquecido daquilo. Throughout this process, it's not a question of you trying to remember. Através deste processo, não é uma questão de você tentar se lembrar. It's an issue of God revealing. É uma questão de Deus revelar isto a você, a pessoa. And once he renounced that, everything changed for him after that. E uma vez que você renuncia a isso, tudo muda a partir daí. This happens a lot more than you think it does. Isso acontece com uma frequência muito maior do que você possa imaginar. Let's just read through it here, and what we're going to do is go from here to here. Vamos ler aqui, e o que a gente vai fazer é ler o lado esquerdo e depois o lado direito. And then from left to E right. depois, no segundo, o lado esquerdo, depois o lado direito. Out loud. Vamos ler alto. Renuncio ter cedido o meu nome a Satanás ou ter cedido o meu nome a ele por alguém. Declaro que meu nome agora está escrito no livro da vida do Cordeiro. Renuncio a toda cerimônia em que me une com Satanás. Declaro que faço parte da noiva de Cristo. Renuncio a todos os pactos que fiz com Satanás. Declaro ser participante da nova aliança feita com Cristo. Renuncio a tudo que Satanás designou para a minha vida, inclusive com respeito ao meu trabalho, ao meu casamento e aos meus filhos. Declaro que me comprometo a conhecer e fazer tão somente a vontade de Deus e a receber somente dele direção para a minha vida. Renuncio a todos os espíritos, guias e entidades que foram designados para mim. Declaro ter e aceitar apenas a direção dada pelo Espírito Santo. Renuncio todas as vezes em que dei meu nome em um serviço a Satanás. Confio apenas no sangue vertido na cruz de meu Senhor Jesus Cristo. A qualquer carne que comi e a todo sangue que bebi com propósitos satânicos. Pela fé eu apenas como a carne e bebo somente o sangue de Jesus na Santa Ceia. Renuncio a todos os guardiões e a todos os pais de santo que me foram designados. Declaro que Deus é meu Pai e que o Espírito Santo é o meu guardião, pelo qual sou selado. Renuncio qualquer batismo e banho, inclusive feito com sangue ou urina, com o qual eu tenha me identificado com Satanás. Declaro que fui batizado em Jesus Cristo e a minha identidade agora está em Cristo. Renuncio a todos os sacrifícios que foram feitos a meu favor, pelos quais Satanás possa vir a reclamar ter qualquer direito sobre a minha vida. Declaro que apenas o sacrifício de Cristo tem domínio sobre a minha vida. Eu pertenço ao Senhor. O sangue do Cordeiro pagou o preço pela minha vida. Man, now if you had trouble getting through that, you need to get some experienced help. Se você tiver alguma dificuldade em passar por esta parte, você vai precisar de alguma ajuda de alguém experiente. In a group setting like this, if you feel you've been rushed and couldn't do it properly, Num grupo tão grande como este, se você tem o sentimento de que foi muito rápido e você não pôde fazer este passo muito da maneira apropriada, there's nothing keeping you from going home and doing this on your own. nada impede que você, ao voltar para casa ou seu quarto, faça isso por conta própria, sozinho, sozinha. Just get alone in a private place and express everything out loud. É só você ficar num lugar sozinho, sozinha e colocar isto para fora de uma maneira verbal. Now let's look at deception versus truth. Vamos olhar para o engano versus a verdade. There's two ways
Well, three ways. Really, we can be very easily deceived. Há dois modos, na verdade, três modos, através dos quais nós podemos ser facilmente enganados. We can deceive by the world, or we can deceive ourselves. Nós podemos ser enganados pelo mundo ou podemos ser enganados por nós mesmos. And we can wrongly defend ourselves. E nós podemos, de maneira errada, defender a nós mesmos. Before we come to Christ, Antes de aceitarmos a Jesus, we may develop what we call defense mechanisms. nós podemos ter desenvolvido aquilo que nós chamamos de mecanismos de defesa. If you told the truth at home and got beat up for it, E se você alguma vez disse a verdade em casa e por esta razão foi espancado, you're going to probably learn to lie or blame somebody else to protect yourself. provavelmente você vai aprender a mentir ou a culpar uma outra pessoa para se proteger. Now, when you come to Christ, you don't need to do that. Quando você aceita Jesus, você não precisa mais fazer isto. Christ is your defense. Cristo é a sua defesa. But you can't instantly renew your mind. Mas você não consegue, de maneira instantânea, renovar a sua mente. But you won't even start unless you know what you're doing is wrong. Mas você não vai nem mesmo começar, a menos que você saiba que aquilo que você fazia era errado. So again, on page 27, let's ask God to guide us. Então, mais uma vez, na página 27, vamos pedir a Deus pela sua orientação. Be ready to turn the page. Okay. Just be ready to turn the page. Ok, tu tá de pé. Leave them. Ok. Querido, here. Yeah. Vamos ler juntos. Querido Pai Celestial, sei que desejas que a verdade esteja em meu interior e que será diante dela que a libertação vai ocorrer. Reconheço ter sido enganado pelo pai da mentira e que me deixei enganar a mim mesmo. Oro no nome do Senhor Jesus, te pedindo, ó Pai Celestial, que repreendas todo espírito de engano em mim, pelo poder do sangue derramado e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Recebo pela fé o Senhor em minha vida, sabendo que me encontro agora sentado com Cristo nos lugares celestiais. Reconheço que sou responsável por resistir ao diabo e para isso tenho autoridade. Assim, quando usar da autoridade que me deste, ele fugirá de mim. Peço agora que o Espírito Santo me guie em toda a verdade. Rogo-te ainda, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oro no nome de Jesus. Amém. Now look at these two issues and see if they apply to you. Olhe para estas duas questões e veja se elas são aplicáveis a você. And we'll give you a chance to privately respond to God. E nós vamos dar a oportunidade a você de uma maneira individual responder a Deus. I have a couple minutes to do this. E vamos dar uns 2 minutos para vocês fazerem isso. Page 31 is a declaration of faith. Página 31 é uma declaração de fé. This is just scripture. É somente a palavra de Deus. During this time, we'll have people read through this out loud. Durante esse momento, nós vamos ter as pessoas lendo estas declarações em som audível. And I'll say, let me know if you have any mental interference anywhere in this process. E eu pergunto normalmente à pessoa, diga-me se você sentir qualquer interferência mental durante este processo. Quite often, they will point out certain places. Com muita frequência, as pessoas pontuam alguns lugares dessa declaração. And what they're doing is just getting opposition to the Word of God. E, na verdade, o que elas estão fazendo é trazendo alguma oposição à palavra de Deus. In difficult cases, they will just struggle reading it. Em alguns casos extremos, mais difíceis, elas vão ter dificuldades em ler esta parte. Some will tell me I'm reading words, but I'm not getting anything. Algumas pessoas chegam a me dizer que estão lendo palavras, mas não estão compreendendo nada.
I say, thanks for sharing that. E eu digo, obrigado por compartilhar, I said, but just keep reading. You're choosing truth. mas continue lendo, você está escolhendo a verdade. And when we're all done, E uma vez que terminamos, I'll have them come back and start to read it again. eu peço que eles voltem e comecem a ler tudo de novo. And it's just amazing what happens. E é incrível o que acontece. They can read it and understand it, whereas before they couldn't. Eles conseguem ler e entender aquelas palavras que antes não conseguiam compreender. You have people in your church who can barely read their Bibles. Há pessoas nas nossas igrejas que mal conseguem ler a Bíblia. And many have told me, they said, all I can do is see is condemnation. E alguém disse que tudo que eu vejo é ver as pessoas experimentando uma espécie de condenação. But there's nothing there, that would condemn us if you understood the gospel. Mas não há nada lá que vá nos condenar se nós entendemos a mensagem central do Evangelho. You've had interference reading your Bible too. Os jovens têm interferência ao lerem a Bíblia também. Have you ever at night, for instance, sat down and read a chapter in your Bible? Você já alguma vez chegou à noite e tentou ler um capítulo da sua Bíblia? Then ask yourself, what did you just read? E depois se perguntou, o que eu terminei de ler? And you go back and read it again. E você volta e você lê novamente. I'm pretty sure that's happened to everybody here. Eu tenho quase certeza que isso já aconteceu com todo mundo aqui. Did that ever happen when you read the first page in your newspaper? Já aconteceu isso quando você leu a primeira página do seu jornal? Probably not. Provavelmente não. So this is just saying, I believe. Na verdade, isto aqui é simplesmente dizer, eu creio. By the way, the church has been doing this for 2,000 years. A propósito, a igreja tem feito isto já há 2000 anos. The Apostles' Creed goes back to the first century. Os credos dos apóstolos, eles datam de 2000 anos. The Nicene Creed to the 3rd or 4th century. Nicene Creed? Nicene. E o nosso credo é há 3 ou 4 séculos. If you were a Catholic or an Orthodox, you would still recite that probably every Sunday. Se você fosse um católico ou um ortodoxo, provavelmente você recitaria esse credo que eu terminei de mencionar. I don't like to do things in a rote way either. Eu não gosto de fazer coisas de um modo mecânico também. But there's a point where you read, the Bible says, pay attention to the public reading of God's Word. Mas há um ponto na Bíblia que diz, preste atenção para a leitura pública da palavra de Deus. Paul says, if you believe in your heart and confess with your mouth Jesus is Lord, you shall be saved. Paulo disse que se você acreditar em seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Why do you need to confess with your mouth? Por que você precisa confessar com a sua boca? You know your own thoughts. Você conhece os seus próprios pensamentos. God knows your thoughts. Deus conhece os seus pensamentos. I think it's for the God of this world. Eu acho que é para o príncipe deste mundo. So let's read this together. Então vamos ler isto juntos. Reconheço que só existe um único e verdadeiro Deus vivo, que existe como Pai, Filho e Espírito Santo, e que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória, como Criador, sustentador, e princípio e fim de todas as coisas. Reconheço Jesus Cristo como o Messias, a palavra que se tornou carne e que habitou entre nós. Creio que Jesus veio destruir as obras de Satanás, que ele desarmou os princípios e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Creio que Deus demonstrou o seu amor por mim, porque Cristo morreu em meu lugar quando eu ainda era pecador. Creio que ele me livrou do império das trevas e me transportou para o seu reino de luz, e nele tenho a redenção e o perdão dos pecados. Creio que agora sou filho de Deus e que estou assentado com Cristo nos lugares celestiais.
Creio que eu fui salvo pela graça de Deus, por meio da fé, que foi um dom de Deus, e não decorrência das minhas obras ou esforços da minha parte. Declaro que serei forte no Senhor e na força do seu poder. Nenhuma confiança deposito na carne, visto que as armas da minha milícia não são carnais. Revisto-me de toda a armadura de Deus e resolvo permanecer firme em minha fé e resistir firme ao diabo. Creio que sem Cristo nada poderei fazer. Sendo assim, declaro que sou totalmente dependente dele. Decido permanecer em Cristo de forma a dar muito fruto e a glorificar o Senhor. Digo a Satanás que Jesus Cristo é o meu Senhor e rejeito qualquer dons e obras falsas e enganosas de Satanás na minha vida. Creio que a verdade me libertará e que o caminho da luz é a única vereda da comunhão uns com os outros. Portanto, oponho-me a qualquer engano de Satanás e levo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Declaro que a Bíblia é o único padrão de autoridade sobre nós. Comprometo-me a falar sempre a verdade em amor. Apresento o meu corpo como instrumento da justiça, um sacrifício vivo e santo, e renovo a minha mente com a viva palavra de Deus, para que eu possa experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Rejeito o velho homem com as suas obras malignas e revisto-me do novo homem, declarando que sou uma nova criatura em Cristo. Creio que meu Pai Celestial me encherá com o seu Espírito Santo, para guiar-me em toda a verdade e para fortalecer a minha vida, de forma que eu viva acima do pecado e não satisfaça os desejos da carne. Eu crucifico a carne e decido andar no Espírito. Renuncio a todos os meus objetivos egoístas e escolho o alvo supremo do amor. Declaro que obedecerei os 2 maiores mandamentos: amar ao Senhor, de Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento, e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Creio que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e que Ele é o cabeça de todo o princípio e potestade. Creio que Satanás e seus demônios me estão sujeitados em Cristo, uma vez que sou membro do seu corpo. Portanto, obedeço ao comando de submeter-me a Deus e resistir ao diabo, e ordeno em nome do Cristo que Satanás saia da minha presença. Amém. Very good. Amém. All right, let's look at page 35. Tudo bem, vamos agora ver a página 35. This is usually the most important issue for people to get resolved. Este é normalmente a questão mais importante para as pessoas resolverem. I will usually have them pray this prayer asking who it is they need to forgive. Eu normalmente peço que elas façam essa oração perguntando-se quem é que elas precisam perdoar. Then I have a piece of paper and I just write down the names as they share them. Então, eu pego um pedaço de papel, uma folha de papel e vou escrevendo os nomes à medida em que elas os mencionam. A lady one time said the prayer. Uma vez uma senhora fez a oração She said, well, there's nobody. e ela disse, bem, não existe ninguém. I said, would you just share names coming to your mind right now? E eu disse para ela, você poderia simplesmente compartilhar comigo os nomes que vierem à sua mente agora? And out came about 35 names. E ela mencionou cerca de 35 nomes. Essentially, she was just living in denial. Na verdade, ela estava vivendo em negação. Now, that may happen occasionally. Isso pode acontecer ocasionalmente. And after the list is complete, E depois da lista completa, I ask them a question. eu faço a seguinte pergunta: If you forgave these people, se você perdoou estas pessoas, what would you be doing? se você perdoasse essas pessoas, o que você faria? Almost nobody has ever given me a good answer for that. Quase ninguém até hoje me deu uma boa resposta para esta pergunta. So I'm just going to do something a little different here. Vamos fazer alguma coisa um pouco diferente aqui. I'm going to give you a couple minutes to just read the notes that explain what forgiveness is. Eu vou dar a vocês alguns minutos para lerem as notas que explicam o significado de perdão. So just on your own, please read this for a moment. Então,
por conta própria, leiam esta parte, por favor. Somebody has said that bitterness is like swallowing poison, hoping the other person will die. Alguém disse que amargura é como engolirmos veneno na esperança de que a outra pessoa morrerá. Forgiveness is to set a captive free. Perdão significa deixar alguém que está cativo livre, Only to realize you were the captive. para então você perceber que quem estava cativo era você. In the Sermon on the Mount, the Lord said, if you go to church and remember your brother has something against you, No Sermão da Montanha, Jesus disse: se você chegar na igreja e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, leave your offering and go be reconciled. deixe a sua oferta no altar e volte-se e reconcilie-se com ele. Seek their forgiveness. E busque o seu perdão. That's not what we're dealing with here. Não é com isso que nós estamos tratando aqui. People kind of get those confused. As pessoas às vezes se confundem com isto. What we're dealing with here is you have been hurt. O que nós estamos tratando aqui é o fato de que você se sentiu ferido. In that case, don't go to that person, go to God. E neste caso, não vá àquela pessoa, vá a Deus. This is an issue primarily between you and your Heavenly Father. Esta é uma questão primariamente entre você e o seu Pai Celestial. That's why you can walk out of here today free. É por isso que você pode deixar este lugar aqui hoje liberta. Forgiveness is not forgetting. Perdão não é esquecer. That may be a long-term byproduct, but it is not a means to. Isso pode ser um produto que venha posteriormente, mas pode demorar algum tempo e não necessariamente acontecerá. We're supposed to forgive others as Christ has forgiven us. Nós devemos perdoar os outros como Jesus Cristo nos perdoou. How did He forgive us? Como é que Ele nos perdoou? He took our sin upon Himself. Ele levou os nossos pecados sobre si mesmo. So to forgive another person Então, perdoar uma outra pessoa means that you are agreeing to live with the consequences of their sin. significa que você está concordando de viver com as consequências do pecado dela. You say, well, that's not fair. Você pode dizer, isto não é justo. You're right. Você está certo, But you will have to anyhow. mas você precisará fazer isso de qualquer maneira. Everybody here is living with the consequences of somebody else's sin. Todos nós aqui vivemos com as consequências dos pecados de alguém. Every person in the world right now is living with the consequences of Adam's sin. Todas as pessoas no mundo hoje vivem as consequências do pecado de Adão. The only real choice is to do that in the bondage of bitterness or the freedom of forgiveness. A única escolha que temos é fazer isso quebrando as correntes através do perdão e deixando isso nas mãos de Deus. You're really doing this for yourself, Você, na verdade, estará fazendo isso por si mesmo, to be right with God. para estar correto diante de Deus. When you forgive another person from your heart, Quando você perdoa alguém do fundo do coração, it's the most Christ-like thing you'll ever do. isso é a coisa mais parecida com Cristo que você terá feito na sua vida. And it's for your freedom. Isso é para a sua própria liberdade. Usually when people work through the list, Normalmente, quando as pessoas elas passam por esta lista, when they're done, they just feel almost exhausted. quando elas terminam, normalmente elas se sentem exauridas. And there's something inside of me, E há alguma coisa dentro de mim, inside of you as well, dentro de você também, that wants to respond to every one of these people. que quer reagir a cada uma dessas pessoas. I'm so sorry that's happened to you. Eu sinto muito que isso tenha acontecido a você. That's not your fault. Não é sua culpa. You did not deserve that. Você não merecia o que aconteceu. I'm so sorry, young man, Eu desculpa, sinto muito, jovem, that you never had a father who knew how to build you up. que você nunca teve um pai que soube te criar
apropriadamente, Instead, he abused you. que na verdade abusou de você. I'm so sorry, young lady, Eu sinto muito, jovem, that you never had a mother who knew how to build you up. que você nunca teve uma mãe que soube te educar de maneira apropriada, Instead, she put you down. que na verdade ela sempre te colocou para baixo. That's not your fault. Isso não é culpa sua. One of the hardest for me, Uma das coisas mais difíceis para mim, because I've dealt with so many who've been sexually abused, porque eu já lidei com muitas pessoas que foram abusadas sexualmente. and maybe it's a little personal because my daughter was raped. E talvez isso seja um pouco pessoal, porque minha filha foi estuprada. When I help them come to terms with their sexual abusers, Quando eu as ajudo a resolver essa situação com as pessoas que as abusaram sexualmente, it's very hard for them to process this é muito difícil para elas processarem esta situação, because they never come back and say they're sorry. porque eles nunca voltam e dizem que sim, sentem muito. And you feel kind of stuck. E você se sente como que preso. In most cases, they'll never own up to it, never come back. E em muitos casos eles nunca retornam. Well, since they won't come back, Uma vez que eles não retornam, then may I, então eu posso, as a father, as a man, as a husband, como um pai, como um homem, como um marido, ladies, would you forgive us men senhoras, vocês poderiam nos perdoar, a nós homens, for the way we've looked at you and touched you and raped you? pelo modo como nós olhamos para vocês, tocamos em vocês e o que fizemos com vocês. That is not your fault. Isso não é culpa sua. That's our sickness. Isto é a nossa doença. And for your sake, let it go. E por amor a você, deixa isso para lá. I know you want revenge, Eu sei que você não vai se vingar, but the Lord says, revenge is mine. porque o Senhor disse, minha é a vingança. God will take care of that person in the end. Deus vai, no final, tomar conta daquela pessoa. Choose freedom today. Escolha hoje a liberdade. Why should I let him off my hook? Por que eu devo desligar esta pessoa? That's precisely why you should. É precisamente por isso que você deve. You're still hooked to them. Você ainda está ligado, preso a ela. You're still bound to the past. Você ainda está acorrentado ao passado. But if you let them off your hook, Mas se você desligá-la de você, they're not off God's hook. eles não serão desligados do Senhor. They will stand before God someday and give an account. Eles vão estar diante de Deus um dia e vão prestar contas. And it will not be a happy day for them. E não será um dia alegre para estas pessoas. It's ours today to choose freedom. Mas escolha hoje a liberdade. The two most overlooked names Os dois nomes mais ignorados is yourself. são você mesmo. Let yourself off your own hook. Desligue-se a si mesmo. In many cases, we are our own worst enemy. Em muitos casos, nós somos os nossos piores inimigos. And all you really are is a victim of the accuser. E tudo que nós somos, na verdade, nessas situações, somos vítimas do acusador. The other name for some may be God. O outro nome para alguns pode ser Deus. But God's done nothing wrong. Mas Deus nunca fez nada errado. Of course not, He couldn't. Claro que não, Ele não pode. But some of you think He has, Mas alguns de nós pensamos que Ele fez. and there will still be a need to forgive. E também pode continuar havendo uma necessidade de perdoar. Of course He understands that. É claro que Ele compreende isto. This is such an important step for people. Isso é um passo tão importante para as And pessoas. people in ministry are not immune to this. As pessoas no ministério não estão imunes a isto. I want you to listen to this. Eu quero que você ouça isto. Certa vez apertei entre dedos cinzas de uma queimadura infligida em meu corpo de 10 anos. Cinzas que eu não pedira. A cicatriz foi forçada sobre mim. E durante 17 anos,
o fogo queimou lentamente. Mantive o punho cerrado em segredo, odiando aquelas cinzas, todavia não desejando soltá-las. Não tinha certeza de poder fazer isso, nem estava convencido de que valia a pena. Manchar as coisas em que tocava e deixar marcas negras por toda parte. Ou era isso que me parecia. Tentei desfazer tudo, mas as marcas estavam sempre ali, para me lembrar de que não era possível. Nada a fazer a esse respeito. Mas Deus podia. Seu doce Espírito Santo falou ao meu coração certa noite em que derramava lágrimas de desespero. Ele sussurrou: quero dar-lhe beleza em troca das suas cinzas, óleo de alegria para o seu luto e vestes de louvor para o seu espírito entristecido. Eu nunca ouvira falar de uma troca assim. Beleza para substituir cinzas. Minha memória tristemente manchada, recebendo a cura pela sua palavra. Meus sonhos sujos de fuligem em troca de seus cânticos noturnos. Minhas emoções desamparadas e feridas, substituídas pela sua paz constante. Como poderia ser tão obstinado a ponto de recusar uma oferta dessas? Aceitando, embora lentamente, e enquanto ainda soluçava, abri meus dedos encurvados e deixei as cinzas caírem. Em silêncio ouvi o vento levá-las embora, bem longe de mim, para sempre. Posso agora colocar minhas mãos abertas em volta do punho fechado de outra alma machucada e dizer com confiança: deixe que se vão. Há realmente beleza além do seu entendimento. Prossiga, confie nele, a beleza dele em troca das suas cinzas. Make the change today. Faça a mudança hoje. Let's ask God to lead us on page 35. Vamos pedir que Deus nos conduza na página 35. Querido Pai Celestial, vamos juntos. Querido Pai Celestial, eu te dou graças pela abundância da tua bondade, da tua tolerância e da tua paciência. Sei que foi a tua bondade que me levou ao arrependimento. Confesso que não agi de igual modo, com a mesma paciência e a mesma bondade em relação aos que me ofenderam. Pelo contrário, abriguei amargura e ressentimento. Oro para que, neste tempo de autoanálise, tu tragas à minha mente as pessoas que devo perdoar, para que as perdoe. Eu te suplico isto, no precioso nome de Jesus. Amém. Amen. Now turn to page 40, please. Agora vamos para a página 40, por favor. For every name that God brings to your mind, I encourage you to let it, to forgive them as we suggest here. Para cada nome que Deus colocar na sua mente, eu gostaria de encorajar a você a perdoá-lo, a perdoá-la, à medida em que nós lemos esta oração, fazemos esta oração. We'll give you several minutes to do this. Nós vamos dar a vocês alguns minutos para fazer isto. And remember, this is a place where tears are understood. E lembrem-se, este é o momento em que nós vamos compreender se por amor ao grupo, nós vamos precisar de continuar. But again, if you feel rushed, please take the time later to finish this. You can do it. Mais uma vez, se você achar que o tempo não foi suficiente, So how many depois times? quando você voltar para o seu quarto, né, faça novamente esse passo. So how many times should we forgive? Quantas vezes nós deveríamos perdoar? Up to 7 times? 7 vezes? No. No, you just keep forgiving. Não, nós continuamos perdoando, Because God keeps forgiving. porque Deus continua perdoando. Let's look at the next issue, and that's rebellion. Vamos olhar para o próximo passo que fala sobre rebeldia. Again, we're going to ask God to guide us.
Mais uma vez, nós vamos pedir que Deus nos guie, And there's several issues there. e há várias questões aí. On page 48 Na página 48, is your chance to respond to that. que é a sua chance de responder a elas. It's God requires us to be submissive to governing authorities. Deus nos exige que nos submetamos às autoridades. It's an act of faith on our part É um ato de fé da nossa parte. to trust God to work in our lives Confiar que Deus opera em nossas vidas through something less than perfect parents and teachers and policemen. através de pessoas que não são tão perfeitas, tais como pais, policiais e outras autoridades. But if we didn't, we'd just have social chaos. Mas se nós não fizéssemos, teríamos um caos social. Whenever God requires us to submit, it always ends with a promise. Sempre que Deus pede que nós nos submetamos, Ele o faz com uma promessa, So that we would live in peace. para que nós possamos viver em paz. But it's also for your divine protection. Mas também é para a sua proteção divina. So let's ask God to guide us. Então vamos pedir a Deus a sua direção. Página 43, 43. todos juntos. Querido Pai Celestial, Tu disseste que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a insubmissão é como iniquidade e idolatria. Reconheço que por ações e por atitudes tenho pecado contra Ti com um coração rebelde. Eu te agradeço por me perdoar a rebelião e oro para que, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, seja cancelado todo o direito que os espíritos malignos conquistaram em razão da minha insurreição. Oro também para que ilumines todos os meus caminhos e assim eu possa ver toda a extensão da minha rebelião. Toma agora a decisão de ter um espírito de submissão e um coração de servo. No nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Give you a couple minutes to do this. Vou dar a vocês uns 2 minutos para fazer isto. Okay, let's go to pride versus humility. Vamos agora para orgulho versus humildade. Everybody has some problem of pride. Todos nós temos algum problema com orgulho. They were these two big geese. But ducks, I don't know what you call them. Ducks. Geese. You know what geese is? Geese, birds. Há 2 grandes gansos And in the summertime, they developed a friendship with a frog. e durante o verão eles fizeram uma amizade com um sapo And they played all summer long. e eles brincaram durante todo o verão. But when winter came, they had to fly south in the States. Mas quando chegou o inverno, os gansos tiveram que voar para o sul nos Estados So Unidos. they were going to fly south. Então eles teriam que voar para o sul, But frogs can't fly. mas os sapos não conseguem voar. So the frog says, I've got an idea. Então o sapo disse: eu tenho uma ideia. You have strong beaks, Vocês têm bicos fortes and I've got a big mouth. e eu tenho uma grande boca. Let's put a stick between your two beaks. Vamos colocar um prendedor entre os seus 2 bicos. And I'll hang onto that stick with my big mouth. E eu vou me pendurar nesse prendedor, nessa haste, com a minha grande boca. And you get off the ground and I'll fly south with you. E você vai sair do chão e eu vou voar para o sul com você. So somehow that happened. Então, de alguma forma, isto aconteceu. And some old farmer looked up E um velho fazendeiro olhou para cima, and saw these two geese flying with a stick in their mouth. ele viu estes 2 gansos voando com esta haste na boca deles And a frog hanging on. e um sapo pendurado. And the farmer said, whose idea was that? E o fazendeiro se perguntou: meu Deus, de quem foi esta ideia? And the frog said, E o
sapo disse: Ma! minha. Pride comes before a fall. O orgulho vem antes da queda. So let's ask God to guide us. Então vamos pedir que Deus nos guie. On page, where's the prayer? Oh, it's over here, page 50. Página 50. Bible, down the bottom. Yep. Página 50. Vamos fazer esta oração juntos. Querido Pai Celestial, Tu disseste que o orgulho precede a destruição e que o espírito de arrogância a queda. Confesso que tenho vivido de maneira independente, não negando a mim mesmo, nem carregando minha cruz a cada dia, seguindo assim com infidelidade o Senhor. Dei, pois, lugar ao inimigo para agir na minha vida. Acreditei que poderia ser bem-sucedido e ter uma vida vitoriosa por mim mesmo, com minhas próprias habilidades. Confesso agora que pequei contra ti, por posto a minha vontade antes da tua e centralizado minha vida em torno de mim mesmo, em vez de ti. Renuncio, pois, à vida voltada para mim mesmo, cancelando assim todo o direito que os inimigos do Senhor Jesus Cristo conquistaram sobre a minha vida. Oro para que me guies de maneira que eu nada faça por egoísmo ou por presunção, e sim com humildade, disposto a considerar os outros mais importantes do que eu mesmo. Capacita-me com teu amor, para que eu sirva as pessoas, preferindo-as em honra. Tudo isso te peço, no nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Now, what follows are several ways that we can show our pride. E o que segue aqui são várias formas através das quais podemos demonstrar o nosso orgulho. Now, that will apply to you, and encourage you to confess that as we do in the next page. Bem, se isso se aplicar a você, eu gostaria de encorajá-lo a fazê-lo enquanto nós olhamos aqui na próxima página. Got minutes to do that. Página 52. A oração da página 52. Okay, let's go to the next issue, page 53. Vamos para o próximo passo. Página 53. We're going to do this in two parts. Faremos isto em duas partes. The second part will be on sexual entrapments, sin. A segunda parte será sobre os pecados relacionados ao sexo. So we're looking at flesh patterns. Nós estamos olhando para padrões da carne. You don't have to confess something you've already confessed. Você não precisa confessar algo que você já tenha confessado antes. But these are issues that you may struggle with. We encourage you to be honest with God. Mas se há questões com as quais você tem se debatido, eu gostaria de encorajá-la a ser honesto, honesta com Deus. So let's ask God to guide us. Então vamos pedir a Deus a sua direção. Vamos fazer esta oração juntos. Querido Pai Celestial, Tu disseste que teríamos que nos revestir do Senhor Jesus Cristo e que nada deveríamos dispor para a carne no tocante à sua concupiscência. Reconheço que tenho cedido à concupiscência da carne, que faz guerra contra a minha alma. Eu te agradeço porque em Cristo meus pecados estão perdoados. No entanto, transgredi a tua lei e dei ao inimigo a oportunidade de fazer guerra no meu corpo físico. Venha a tua presença para reconhecer esses pecados e receber a tua purificação, a fim de que possa ser liberto da escravidão do pecado. Peço-te agora que reveles à minha mente as formas em que transgredi a tua lei moral, havendo entristecido o Espírito Santo, no precioso nome de Jesus. Amém. Okay, encourage you to look at that list below on the top of page 55. If you care to, respond to God. E eu gostaria de encorajá-lo aqui na página 55, a
ler essa oração e responder ao Senhor como Ele tocar no seu coração. Essa página 55. Okay, on page 55, you recalled that I was explaining Romans chapter 6. Na página 55, vocês se lembram que eu estava explicando Romanos capítulo 6. If we are not to allow sin to rule in our mortal bodies, Que não devemos permitir que o pecado governe sobre os nossos corpos mortais. if you committed sexual sin, you have used your body as an instrument of unrighteousness. Quando cometemos um pecado sexual, estamos deixando os nossos corpos serem usados como um instrumento de injustiça, And your body is a temple of God. e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Therefore, don't join yourself to harlot, lest you become one flesh. Então não se una a uma prostituta para que ambos não se tornem uma única carne. In this prayer, you're asking God to reveal every time you've used your body that way. Neste momento, eu peço que você peça a Deus que revele toda vez que você usou o seu corpo desta maneira. And then privately, you'll respond as the prayer at the bottom of the page. E então, por conta própria, você fará a oração da parte de baixo desta página 55. So let's ask God to guide us. Então, vamos pedir a Deus a sua direção. Senhor, eu te peço que tragas à minha lembrança toda vez que o meu corpo foi usado sexualmente como um instrumento de indignidade ou de injustiça. No precioso nome de Jesus. Amém. Okay. We'll give you a couple minutes to do this. Então vamos dar a vocês uns 2 ou 3 minutos para fazerem a oração daqui de baixo. Okay, let's finish this issue with this prayer on top page 56. Vamos terminar esta questão com a oração da página 56. Entregue agora seu corpo ao Senhor orando. Juntos. Senhor, renuncio a todos esses usos do meu corpo como instrumento de indignidade e injustiça e te peço que quebres todas as amarras que Satanás trouxe à minha vida com tais envolvimentos. Confesso a minha participação. Apresento-te agora o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, e reservo seu uso sexual apenas dentro do contexto do casamento. Renuncio à mentira de Satanás de que o meu corpo não está puro e de que está sujo em decorrência de minhas experiências sexuais do passado. Senhor, agradeço-te por me purificar e me perdoar totalmente, e por me amares e me aceitares incondicionalmente. Portanto, posso aceitar a mim mesmo. Toma então a decisão de assim proceder. Aceito o meu corpo e a mim mesmo como totalmente purificados. No nome de Jesus. Amém. Amen. We're going to leave these prayers on the next 2 pages for you to use later. Nós vamos deixar estas orações das próximas 2 páginas para você usar mais tarde. And now let's turn to page 70 and look at the last issue. E agora vamos para a página 70, olhar para o último passo. Iniquities have been passed on from one generation to another. Iniquidades que foram passadas de uma geração a outra. You are never guilty for your parents' sin. Você nunca será culpado dos pecados dos seus pais. But because all parents sin, Mas porque todos os nossos pais pecam, they have probably had an influence upon you. provavelmente esses pecados chegaram a ter uma influência sobre você. This cycle of abuse is observed all over the world. Este ciclo de abuso é observado em todas as partes do mundo. Now you're a new creation in Christ, Mas você agora é uma nova criatura em Cristo. but you have to take your place in Christ. Mas você precisa assumir a sua posição em Cristo. And the big question in society is this nurture or is it nature? E a grande questão na sociedade é:
Isso é uma nutrição ou é a natureza? And the answer, of course, is yes. E a resposta, claro, é sim, Is it also spiritual? mas também é uma situação It espiritual. has. And where this will be most effective is if your parents have been somehow involved in the occult. Uma das questões que mais traz impacto é se um dos seus pais esteve envolvido com o ocultismo. Now, we're going to ask God to guide us on this. Nós vamos pedir que Deus nos conduza nesse passo. And when we finish this first prayer, E quando tivermos terminado esta primeira oração, we're going to follow by the declaration. nós vamos segui-la com uma declaração. But we'll stop at the third line, Mas nós vamos parar na terceira linha. and you can just privately fill that in as a confession before God. E você pode preenchê-la de maneira individual como uma confissão pessoal ao Senhor. And we'll give you a couple minutes to do E that. nós vamos dar a vocês alguns minutos para fazê-lo. A oração, depois a declaração. Querido Pai Celestial, graças te dou por ser uma nova criatura em Cristo. Desejo obedecer o teu mandamento de honrar minha mãe e meu pai, mas reconheço também que a minha herança não foi perfeita. Peço-te que me reveles os pecados e as iniquidades de meus antepassados, para que sejam confessados, renunciados e retirados da minha vida, no nome de Jesus. Amém. Declaração. Aqui e agora eu rejeito todos os pecados e iniquidades dos meus antepassados, declarando que repudio os pecados de... 2 minutos. Okay, this is for your victory. Bem, agora esta é para a sua vitória. Let's finish this declaration and then follow with the prayer. Vamos terminar esta declaração e segui-la com uma oração. And let me suggest that you do this with all the conviction in the world. E deixe-me sugerir que você o faça com toda a convicção do mundo. Sendo liberto do poder das trevas e transportado para o reino do amado Filho de Deus, cancelo toda a obra demoníaca transmitida por meus ancestrais. Na condição de crucificado e ressuscitado com Jesus Cristo, estando assentado com Ele nas regiões celestiais, renuncio a todas as obras satânicas dirigidas contra mim e contra meu ministério, e cancelo todas as maldições que Satanás e seus demônios tenham colocado sobre mim. Declaro a Satanás e a todas as suas potestades que Cristo se tornou maldição em meu lugar, quando morreu por meus pecados na cruz. Rejeito todo e qualquer modo pelo qual Satanás possa reivindicar ter domínio sobre a minha vida. Pertenço ao Senhor Jesus Cristo, que me comprou com seu sangue. Rejeito qualquer outro sacrifício pelo qual Satanás possa reclamar ter qualquer direito sobre mim. Declaro que fui transferido para o Senhor Jesus Cristo e que sou consagrado eterna e totalmente a Ele. Com a autoridade que tenho em Cristo, ordeno que todo inimigo do Senhor Jesus saia da minha presença. Entrego-me ao meu Pai Celestial, para que de hoje em diante cumpra a sua vontade. Amém. Oração. Oração. Querido Pai Celestial, venho a Ti como Teu Filho, comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Tu és o Senhor do universo e o Senhor da minha vida. Submeto o meu corpo a Ti como um instrumento de justiça, como um sacrifício vivo, para que com ele possa Te glorificar. Peço-te agora que me enchas com o Teu Santo Espírito. Disponho-me a renovar a minha mente, de modo a comprovar que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Isso faço no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amen? Amém? Amen. Amém. Can I ask you to do something? Posso pedir que vocês façam uma coisa?
Could we have it very quiet in the auditorium? Very quiet. Vamos ficar bem quietos agora. Close your eyes for a moment. Por favor, feche os seus olhos por um momento. In your own mind, is it quiet? Na sua própria mente, está quieto lá? Feel a peace? Se sente em paz? Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. All right, let's turn to page 61. Tudo bem, vamos agora para a página 61. But let God's Holy Spirit bear witness with your spirit Mas deixe que o Espírito Santo de Deus seja testemunha no seu espírito that you're a child of God. que você é um filho de Deus. Let's stand together Vamos levantar todos juntos and let's read through this, left to right. e vamos ler agora à esquerda e depois à direita. Vamos lá? Quem eu sou em Cristo? Mas a todos quantos recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sou amigo de Cristo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o meu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Fui justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou unido com o Senhor e sou um só espírito com Ele. Agora que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Fui comprado por um preço, pertenço a Deus. Agora não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sou perfeito, completo em Cristo Jesus. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Sou santo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Fui adotado como filho de Deus. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tenho acesso direto a Deus mediante o Espírito Santo, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, no qual fui redimido e perdoado de todos os meus pecados, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Também nele estáis aperfeiçoados. Estou livre para sempre de toda a condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Para mim, todas as coisas contribuirão para o bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estou livre de toda acusação contra mim. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nada me poderá afastar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Fui ungido, selado e recebi o penhor do Espírito. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Estou escondido com Cristo em Deus, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Tenho plena confiança que a boa obra que Deus começou a fazer em mim será completa. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sou cidadão dos céus, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não recebi um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tenho como achar graça e misericórdia para ser socorrido de uma necessidade. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sou ser nascido de Deus, e nele o maligno não pode tocar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sou um ramo da videira verdadeira, um canal da vida do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fui escolhido e designado para dar fruto. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Sou o sal e a luz da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Sou uma testemunha de Cristo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sou o templo de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sou um ministro da reconciliação com Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sou cooperador de Deus, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sou uma obra-prima de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Posso aproximar-me de Deus com plena liberdade e confiança, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Tudo posso por meio de Cristo que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Continuando em pé.
Eu sei que foi difícil ficar em pé tanto tempo assim. Vamos voltar 11:10 para a sessão que sela tudo que Deus está fazendo. Agora deixa seu caderno, seu manual na cadeira. Coloque seus pés juntos, igual um soldado quando está em atenção. Seus ombros para trás, seu peito para frente e faça continência a Jesus Cristo. Feche os olhos. Jesus, neste momento nós declaramos não apenas teus filhos, mas também teus guerreiros. Em nome de Jesus. Amém e amém.